Prosseguindo nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Salto, estamos recebendo hoje o candidato do PMN, Laerte Sonsin Júnior. Ele responderá às perguntas formuladas pela equipe de jornalismo do jornal Taperá. Bem-vindo, Laerte Sonsin Júnior. Obrigado. Vou fazer as primeiras perguntas de Rafael Paco, que é nosso editor de política. Qual a sua avaliação para a atuação da Câmara de Vereadores nesta legislatura? Ela tem feito o seu papel? Eu acho que a avaliação que eu tenho é a avaliação da sociedade como um todo. A Câmara de Vereadores atual ela tem sido muito criticada, não tanto pelo papel legislativo, porque o papel legislativo tem sendo efetivamente cumprido pelos vereadores, mas talvez pela participação política na cidade. Nós não podemos esquecer que os vereadores eles são representantes da cidade, da sociedade, ainda que não sejam eleitos por todos, né, porque eles representam um número pequeno de votos, mas eles são os representantes da cidade. E como representantes, a cidade, o cidadão, ele tem que se sentir representado. E nós sentimos muitas críticas. O cidadão hoje ele não tem se sentido representado pelos atuais vereadores. Claro que há questões pontuais, há ações pontuais, né? Mas essa é uma crítica muito corrente, principalmente a gente percebe isso nas redes sociais. Essa é a avaliação que eu tenho da atual legislatura. Dr. Laerte, o senhor, como integrante do PMN, o senhor tem uma coligação com apenas 2 partidos. Sendo eleito, como pretende unir forças políticas para buscar recursos para o município de Salto? Muito diálogo. Nós não podemos desprezar que vários deputados estaduais e federais tiveram votações expressivas na nossa cidade. Temos um deputado federal que teve mais de 12 mil votos na nossa cidade, um deputado estadual com mais de 23 mil votos, e eu fico imaginando se esses deputados fechariam as portas para as necessidades, as demandas do nosso município, se o prefeito eleito não for da base aliada deles, não tiver o apoio político deles. Então, com certeza eu os procurarei para beneficiar a população com os nossos projetos. Além deles, nós temos também diversos deputados que já se ofereceram a nos apoiar. Posso citar apenas um único exemplo, Roberto Moraes, deputado pelo PPS, que já se colocou à disposição. O gabinete dele está de portas abertas para os nossos projetos na atuação como prefeito da nossa cidade. O trânsito, em especial no centro, é caótico devido ao excesso de veículos. Como o senhor pretende resolver essa situação, como, por exemplo, na região do CEUSP? Isso. O trânsito da cidade ele necessita de uma reengenharia. Ele precisa ser estudado não só por uma região, mas como um todo. A cidade como um todo precisa ser reavaliada do ponto de vista de trânsito. A questão de escoamento, a questão de estacionamento, que é algo que afeta diretamente na região lá do CEUSP, né, do Centro Universitário, aquelas vans que acabam nem encontrando locais para estacionamento. Isso precisa ser estudado. E isso faz parte de uma preocupação que nós temos, que é da profissionalização da gestão. A nossa ideia é que a gestão pública seja profissional. E para isso nós iremos contratar pessoas capacitadas que irão desenvolver estudos para resolver esses problemas. Percebemos também que a questão do trânsito, ela tem também algumas questões pontuais, né? Eu posso citar alguns gargalos que existem na cidade, como por exemplo, na rua Rio Branco, próximo à Unimed, ao hospital da Unimed, né? A própria 9 de julho, na região central aqui, são questões pontuais, que dependem de horário, né? Principalmente quando é saída de comércio, saída de empresa, e que podem ser resolvidos com atuações, inclusive, de agentes de trânsito, que, aliás, o nosso quadro de agentes de trânsito precisa ser melhorado e fortalecido na cidade, e nós faremos isso. Doutor, hoje a educação e a saúde são 2 áreas que têm bastante demanda. Quais são os planos do senhor, de maneira geral, para essas 2 áreas da cidade? Pois bem, na saúde, algo que nós ouvimos muito é o problema de atrasos de consultas e atendimentos médicos. Nós sentimos isso, a população está muito preocupada. Vou citar um exemplo. Outro dia eu estava ouvindo uma senhora que tem um problema que depende de um atendimento oncológico
um exame simples que poderia ser realizado e de repente não se realiza num prazo curto, né? E tem que esperar um certo tempo, e a gente sabe que a doença ela evolui muitas vezes de forma rápida, né? Então nós pretendemos atacar essa questão do atraso de consultas, de exames. Vamos propor a realização de mutirões para que isso seja, esse tempo de espera seja reduzido e equalizar a saúde como um todo. A descentralização do atendimento, hoje nós temos um atendimento muito centralizado, principalmente de pronto atendimento no hospital municipal. Nós entendemos que os postos e as clínicas precisam ser fortalecidas para descentralizar esse atendimento. Essa é uma das propostas que nós faremos na questão da saúde. E isso sem deixar de lado a questão preventiva, né? Não adianta a gente se preocupar só com a saúde, nós temos que nos preocupar também com a prevenção das doenças. Práticas esportivas, o envolvimento da sociedade como um todo, práticas de atividade física, objetivando o quê? A redução da demanda pela saúde na cidade. Na questão da educação, eu tenho uma preocupação especial, afinal, além de advogado, eu sou professor, né? Nós temos vários projetos para a educação, um deles vou lutar para isso, é a implantação do período integral de estudo, né, nas escolas municipais. Nós sabemos que várias cidades já implementaram isso, em Salto, inclusive, já houve algumas iniciativas, mas nós queremos universalizar isso para todas as escolas, onde o aluno ele poderá permanecer um tempo maior e possa, além do ensino tradicional, do ensino básico, ele possa também ter outros estudos, como, por exemplo, esportes, cultura, artes, né, música, línguas, né, e esse é um projeto que nós temos. O senhor é favorável à instalação de radares na cidade para reduzir ou tentar reduzir o número de acidentes de trânsito? Nesse processo de reengenharia, se os profissionais técnicos entenderem a necessidade de implementar radares ou, de repente, lombadas eletrônicas, né, que é a novidade que nós temos, poderia sim ser implementado. Mas, como eu disse, as decisões não serão amadoras, elas serão profissionais. O profissional que for analisar o trânsito da cidade como um todo, ele irá apontar se é necessário instalar radares, lombadas eletrônicas ou não. Se ele disser que sim, sim, aí não vejo nenhum problema, desde que haja uma fundamentação técnica para essa implementação. As perguntas agora do jornalista Nelson Lisboa, do Caderno Geral. Dr. Laerte, por gentileza, o senhor é o único candidato a prefeito contra o qual não há pedidos de impugnação na Justiça. Isso pode ajudar sua campanha de que forma? Bom, nós não nos preocupamos muito com isso. Nós entendemos que as impugnações devem ser resolvidas pelos candidatos impugnados. Agora, é claro que isso é um indicativo forte de que o nosso projeto tem algo diferenciado, né? A nossa proposta é de renovação da política. Os nossos candidatos são candidatos que nunca tiveram uma participação efetiva na política, muitos, inclusive, que foram filiados ao partido em razão dessa campanha, porque essa é a nossa proposta, a renovação da política saltense. Sem desmerecer trabalhos que foram realizados no passado, nós entendemos a necessidade da população vir nesse processo. E isso é realmente algo que nós estamos implementando. Então, a vantagem, ou essa falta, a ausência de impugnação, o que é natural, porque nós não temos nada que macule a nossa imagem, né, para nós é um indicativo que estamos realmente no caminho certo, a de renovar a política saltense. Sua pouca idade, sua experiência apenas como secretário municipal na administração de Pílcio Anunciado de Lely, o credenciam a ser um bom prefeito? Tenho certeza que sim. Não podemos deixar de considerar que não é apenas a experiência em poderes públicos que garanta uma boa administração. Vários prefeitos, inclusive, foram eleitos sem a experiência, uma experiência maior. Prega-se muito, já fui prefeito, já fiz isso, já fiz aquilo, mas nós temos que considerar que esses prefeitos também não tinham experiência quando iniciaram o seu mandato. Isso deve ser considerado. Eu não tenho apenas a experiência de prefeitura de uma única vez que eu participei como secretário, mas tenho toda uma experiência de vida, como advogado, como professor, como administrador, tenho conhecimento, tenho capacidade para exercer o ministério de prefeito. E o mais importante, exatamente dentro daquela lógica de profissionalizar a administração, nós não podemos deixar de lado que o prefeito não age sozinho, ele precisa de uma equipe. E a nossa proposta é profissionalizar essa equipe. Então, além de mim, eu trarei para a administração municipal
profissionais capacitados, competentes, com formação profissional e que saibam efetivamente desempenhar suas tarefas, pensando no quê? Principalmente no bem do cidadão. Doutor, Salto viu crescer assustadoramente o número de loteamentos e edifícios nos últimos anos. Na sua opinião, o que isso é bom e ruim para a cidade? O maior problema que nós vemos é o dimensionamento, por exemplo, de água, esgoto, as questões ambientais, como por exemplo o trânsito. Isso pode trazer sérios problemas para a cidade como um todo. Aliás, já sentimos muitos reflexos disso, fico imaginando quando tiverem todos os empreendimentos já preenchidos. Mas não vejo isso como uma desculpa para não fazer o que precisa ser feito. Se há empreendimentos na cidade que vão exigir uma reengenharia, por exemplo, de água, vamos implementar isso, vamos resolver esse problema. Não pararemos e lamentaremos, olha, aprovar empreendimentos, isso vai trazer falta de água. Não, nós vamos atender toda essa demanda, toda essa necessidade. O senhor tem algum plano para aumentar a oferta de empregos na cidade? Onde e como gerar mais empregos a curto prazo? Sim, temos. Inclusive, nós colocamos essa preocupação muito clara na nossa proposta de governo, nosso plano de governo, que em breve estará disponível, inclusive, na internet, mas já está no site do TCE, para quem quiser consultar. Sim, temos uma preocupação, porque essa é uma preocupação do cidadão saltense. Nas nossas andanças, tanto no período pré-campanha, quanto agora na nossa caminhada pela campanha, essa é uma preocupação não só do pai de família, né, que perdeu o emprego e não está conseguindo uma recolocação profissional, ou que está preocupado em perder o emprego, mas principalmente daquele jovem que está saindo dos seus estudos, né? Eu sou professor da Guardinha, nós formamos 200 jovens por ano, e eu vejo a preocupação no rosto deles, né? Poxa, eu vou conseguir emprego, eu vou conseguir trabalho? Então essa é uma preocupação que nós temos. E nós propomos algumas medidas que entendemos que são alentadoras para a obtenção de emprego. A primeira delas, eu posso citar, né, é buscar a reestruturação da cidade. Nós entendemos que a cidade ela tem alguns problemas estruturais. Vou citar um exemplo, a internet. Né? Eu acho que nós precisamos nos preocupar em conseguir um cabeamento ótimo para a cidade que permita atrair novas empresas. Né? Esse é um exemplo. A questão da segurança, nós precisamos deixar uma cidade bem segura para que as empresas se sintam à vontade de se instalarem. Resolvida essa parte da estrutura da cidade, que não demanda muito tempo, o que demanda é muito trabalho, mas não muito tempo, pegar o secretário de Desenvolvimento Econômico, fazer o que é necessário, fazer o seu papel, coloca as informações embaixo do braço e vai vender a cidade, e vai oferecer a cidade. Nós não vamos simplesmente deixar a cidade esperando que os empresários venham investir na nossa cidade. Não, nós vamos atrás dos empresários. Né? Vamos nos preocupar também com as pequenas e médias empresas. Nós iremos propor a criação de uma lei geral da microempresa, algo que Salto tem algumas legislações esparsas, mas ela é carente de uma lei específica que trate da pequena e microempresa, objetivando valorizar. A pequena e microempresa ela é uma rápida geradora de renda e emprego, né? Porque você não demanda investimento alto, a construção de um prédio. Muitas empresas que já estão instaladas na cidade poderão aumentar a sua vaga de trabalho, seu número de empregos, simplesmente com o favorecimento delas. Né? Então nós temos essa medida que pode ser considerada até como imediata. Né? Pretendemos implementar na cidade uma incubadora de empreendedores, principalmente empresas de alta tecnologia. Né? Nós entendemos que há muito espaço para empreendimento. Muitas pessoas que estão dispostas a investir nas suas ideias, né, nas suas propostas, né, e não encontra o quê? Um amparo do município, não encontra espaço, não encontra alguém que auxilie na gestão, que não encontre alguém que consiga dar um apoio, um suporte para o desenvolvimento dessa atividade. Nós, através da incubadora, nós aproveitaremos os espaços que nós temos no município para permitir que essas empresas invistam. E essas incubadoras costumam gerar emprego muito rápido, muito rápido. Na questão da indústria ainda, doutor, em que regiões da cidade o senhor acredita que caberia um distrito industrial? Nós temos já os distritos atualmente sendo instalados, inclusive na saída da Santos Dumont. Eu acredito que lá é o principal foco que poderia ser desenvolvido, até pela proximidade das indústrias automobilísticas, do aeroporto de Viracopos, é um escoamento natural que nós temos na cidade. Né? Aquela região eu acredito que seja a que mais tenha
capacidade de absorver novos empreendimentos, talvez empreendimentos de grande porte naquela região. Agora, nós não podemos desprezar os outros pontos, né, os outros distritos que nós temos na cidade, que devem ser avaliados, reavaliados e aproveitados até para novos negócios, novos empreendimentos. Passamos agora às perguntas de Valdir Líbero, editor de esportes do Jornal Taperá. Dr. Laerte, o senhor como cidadão deve ter percebido que um dos entraves do esporte saltense, principalmente do futebol profissional, é o estádio municipal inacabado. Sendo eleito, o que o senhor pretende fazer a respeito? Bom, a questão do estádio municipal é um sonho antigo, né? Desde criança, né, nós frequentamos aquele espaço, né? Nós entendemos que sim, se possível, nós vamos lutar para isso, nós pretendemos acabar com aquele estádio. E mais do que isso, não é apenas para o desempenho de atividade, a prática de futebol, mas para o uso daquele espaço e também de outros espaços do município para a prática esportiva como um todo. Nós queremos implementar, aqui, né, faz parte do nosso plano de governo, trazer, reeditar a Olimpíada do Estudante, a Olimpíada Estudantil, e também queremos implementar a Paralimpíada Estudantil. Nós temos vários exemplos de atletas da cidade deficientes, né, que até participa da Paralimpíada. Posso citar até aquela jovem, a Kelly Mazzi, né, que se não fosse pela idade, talvez estivesse até participando da Paralimpíada hoje no Rio de Janeiro, né? Nós temos vários para-atletas que devem ser aproveitados. Então, nós temos, por exemplo, esse projeto. A nossa ideia é utilizar o esporte, de um modo geral, para incentivar a prática esportiva. A prática esportiva pelos jovens, pelos estudantes, a prática esportiva pelos idosos, a prática esportiva pela população em geral, como forma de evitar que os jovens possam eventualmente partir para um caminho errado na vida, né? Ou até como um elemento para que permita a eles uma atividade profissional. Nós temos muitos esportistas profissionais, inclusive nós pretendemos implementar um projeto para buscar jovens esportistas de alta performance para participar de competições e de repente mostrar para esses jovens que o esporte é um caminho de vida que eles podem seguir. O esporte também como prevenção de doenças, isso é fundamental, né? A gente sempre se preocupa com a prevenção. Nós entendemos que a prevenção ela exige um investimento exatamente porque é um investimento muito menor do que a correção. Então nós vamos utilizar as praças esportivas como um todo como esse instrumento. E obviamente o estádio entra nesse projeto. Nós gostaríamos de deixar aquela praça esportiva não só voltada ao futebol, mas para a prática de atletismo, enfim, aproveitar aquele espaço para a prática esportiva em geral. O senhor praticamente deu resposta a uma pergunta seguinte, que fala sobre o conceito do esporte na administração municipal. Então, eu vou aproveitar e perguntar também, você acha que Salto está em condições de sediar os jogos regionais? Sediar jogos regionais exige investimento, não é apenas vontade política. Se possível, nós podemos até pensar em sediar jogos regionais, mas não será uma prioridade da nossa administração. Nós entendemos muito mais importante investir o que nós temos, né, o pouco que nós temos, queira ou não queira, nós temos recursos limitados, mas nós entendemos que investir o pouco que nós temos na prática esportiva do cidadão saltense é muito mais importante. Se for possível realizarmos uns jogos regionais na cidade, pode ser interessante até como forma de divulgação da cidade. Nós dependemos da divulgação do nome da cidade, é uma instância turística que precisa ser muito mais bem explorada, mas não será uma prioridade do nosso governo, não. No que se refere à política pública, na Secretaria de Esportes, o senhor tem alguma ideia para modificar o que já existe? Sim, são vários projetos que nós pretendemos implantar, que nós vamos implantar. Um deles é a prática de atividade esportiva dos idosos. Nós entendemos que falta uma preocupação para a prática esportiva pelos idosos. O pessoal da terceira idade ou da melhor idade, o que eu acho um termo mais correto para a gente afirmar, falta um incentivo para que eles pratiquem. O estudante também, eu lembro quando eu era um jovem, que nós fazíamos os testes no estádio municipal, inclusive, né, para tentar detectar qual de nós tinha condições de participar de uma determinada atividade esportiva, e nós vamos fazer isso. Nós queremos levar os jovens para que pratiquem esportes, para que peguem gosto pela prática esportiva e, eventualmente, para que utilizem isso como um caminho de vida. As perguntas agora de Eduardo Rodrigues,
que está respondendo pelo setor de cultura nas férias de Evelyn Pacheco. Grande Duarte. O senhor pretende continuar com as políticas municipais de apoio e incentivos culturais por meio dos editais de cultura adotadas pela atual administração ou pretende implantar um outro modelo de gestão municipal envolvendo esta área? Eu acho interessante a utilização desses editais e eu entendo que precisa talvez ser um pouco melhor dimensionado. Eu vejo que a utilização, o investimento na cultura, se pura e simplesmente por esses editais, acaba gerando certos conflitos, principalmente quando se percebe que o investimento é muito restrito a certas atividades. Então, nós pretendemos aproveitar isso que foi feito, nós achamos isso interessante, mas a ideia é estudar e equacionar, aumentar essa atividade que já vem sendo implantada. Além disso, nós temos diversas outras propostas para a cultura. Eu posso citar como exemplo a criação de corpos efetivos na área de dança, na área de teatro. Pretendemos implementar uma escola voltada para o teatro, não só para artistas, né, mas para o corpo técnico, a questão da iluminação, contra-regra, enfim, pretendemos implementar isso no município. Então, eu acho interessante a ideia dos editais, acho que na sua origem a concepção ela é muito boa, mas ela precisa ser melhorada e expandida. Na opinião do senhor, doutor, a atual utilização da Sala Palma de Ouro como espaço para abrigar eventos culturais e artísticos é satisfatória ou ela está preterindo os grupos locais amadores em favor dos espetáculos profissionais? Os espetáculos profissionais devem ser sim trazidos. Nós temos lá um espaço muito bom que precisa ser aproveitado. Agora, não se pode deixar de lado o desenvolvimento das atividades locais. É possível sim mesclar, utilizar aquele espaço não só para os grandes e comerciais eventos, né, que nós temos, mas também para as atividades culturais da nossa cidade, né? Eu sempre valorizei muito a prática, o desenvolvimento da atividade cultural do nosso cidadão, do saltense, né? Você receber peças, por exemplo, de outra cidade, é interessante, isso faz parte até da nossa formação, né? Esse intercâmbio cultural é muito importante, mas sim, eu entendo que aquele espaço deve ser mesclado, tanto para as atividades comerciais e de grande porte, como também para os eventos locais, regionais. Além do Teatro Municipal, da Sala Palma de Ouro, o senhor tem algum plano para beneficiar também os bairros com eventos culturais? Sim, faz parte do nosso plano de governo a regionalização das atividades culturais. Nós queremos que a sua comunidade, aquela comunidade, desempenhe o seu papel de formador de cultura, levando para os bairros também os eventos culturais na cidade. Sim, faz parte do nosso plano de governo. Tem ideia de algum fato novo, um evento novo para incentivar a cultura em Salto? Nós percebemos que há, por exemplo, muitos organismos de grande porte, organismos internacionais, que investem na cultura em cidades pequenas. E, infelizmente, isso não é aproveitado pelo município. Então, nós pretendemos chamar esses organismos, participar, trabalhar com esses organismos para que eles venham para a nossa cidade e tragam eventos que, obviamente, enriqueçam a nossa cultura. Passamos agora às perguntas de Walter Lenzi Júnior, que responde pelo setor, editor de polícia do Jornal Taperá. O tráfico de drogas é um problema crescente na cidade que envolve principalmente adolescentes e até crianças. O senhor tem algum projeto para evitar que menores de idade sejam arregimentados pelos traficantes? Sim, isso faz parte daquela ideia de chamar todas as atividades do município, as secretarias, para que elas trabalhem em conjunto, né? A gente chama isso de atividade interdisciplinar. Então, nós vamos chamar a Secretaria de Cultura, a Secretaria de Esporte, a Secretaria de Educação, para que trabalhem juntos e façam com que esse jovem tenha uma expectativa, uma perspectiva profissional ou de vida. É o exemplo que eu disse do esporte. Mostrar para o jovem que é possível ele crescer na vida praticando atividade esportiva.
ainda que ele não tenha alta performance a ponto de competir numa Olimpíada, mas que existem há espaço para profissionalização dentro da área. Se ele quiser desenvolver, por exemplo, um atleta, um fundista que queira participar de eventos, de maratonas, ele vai encontrar espaço para desenvolver. Isso desde novinho, desde pequeno. Né? Ele vai sentir o gosto. E ele participando dessa atividade, ele vendo que é possível ele crescer na vida, pegar gosto pela prática esportiva, ele não vai para o mundo da droga. Ele só vai para o mundo da droga se ele não encontrar algo que o receba, algo que o acolha. Né? A parte cultural, a formação de profissionais técnicos nessa escola que nós pretendemos implementar, faz parte desse processo. Eu vou trazer aquele jovem novo, de ter idade, para que ele sinta o que é não só participar de uma peça teatral no palco, mas também nas coxias, para que ele vá atrás das câmeras, para que ele vá na sonoplastia, né, e ele veja que isso é gostoso, isso tem uma atividade prazerosa, né, e ele acaba escolhendo esse caminho como caminho de vida. E isso vai permitir com que afaste o jovem da atividade das drogas, né, o objetivo da formação da escola em período integral também faz parte desse processo. Então, nós vamos utilizar todas as secretarias para mostrar para o jovem, para o adolescente e até para a criança, desde pequenininho, para que ele pegue gosto por essas atividades, evitando que ele se desvie na sua formação. Doutor, o senhor é a favor do município emprestar funcionários para a Polícia Civil, que há anos sofre com a falta de funcionários? De que forma o senhor pretende cobrar o Estado para que envie mais policiais para a nossa cidade? Esse é um compromisso que eu tenho, de buscar o secretário de Segurança Pública e exigir que ele complete o nosso quadro. Municípios com menos habitantes do que o nosso contam com mais profissionais de polícia do que nós temos. Né? Infelizmente, essa cessão de servidores públicos acaba muitas vezes sendo necessária, porque se você abandonar a delegacia sem ninguém, quem vai sofrer não é a prefeitura, mas é o cidadão. Né? Então nós temos que pensar bem, refletir isso, e não simplesmente tirar o servidor daquela secretaria. Mas sim, eu vou fazer, é uma luta incansável minha de buscar completar nosso quadro de servidores da Polícia Civil de Salto, que é a polícia mais carente, a força de segurança pública mais necessitada que nós temos na nossa cidade. Se isso não acontecer, qual seria a sua atitude? Retirar os funcionários das repartições ou continuar com o procedimento que é adotado atualmente? Obviamente que a solução não é retirar o funcionário da repartição. Isso vai trazer um problema para a população, né? Se você hoje não consegue ter um serviço até de qualidade no atendimento à população da delegacia, imagine sem esses servidores. Não vejo isso como saída. Nós tivemos até uma crise muito grande recentemente por conta disso, não só, inclusive na Polícia Civil, como no Poder Judiciário também sentiu esse baque, né? E nós temos que pensar, principalmente porque nossa proposta de governo, ela tem como foco o cidadão. Então, o nosso foco é o cidadão. As outras questões, elas serão trabalhadas, elaboradas, mas o nosso foco é o cidadão. E se eu tirar, de reduzir o serviço da Polícia Civil, por exemplo, quem vai sofrer? O cidadão. Então, não farei essa medida de pressão, não é nosso objetivo. Existe alguma ideia do senhor integrar mais a Guarda Municipal com a Polícia Militar? Nas nossas discussões, nós tivemos até uma grata informação de membros do CONSEG de que as polícias elas são integradas. Existe uma comunicação muito grande entre a Guarda Municipal, a Polícia Civil e a Polícia Militar. Eles se comunicam, eles participam de ideias. O que nós percebemos é a falta de alguma estrutura, de algum trabalho técnico que permita o aproveitamento dessa integração. Nós pretendemos implementar um centro de operações, vigilância no município, uma ideia que nós pretendemos implementar é a vigilância através daquela nave não tripulada, os drones, né, que a gente conhece, né, com câmeras de vigilância para que possa auxiliar nesse trabalho de vigilância da região, principalmente dos pontos mais distantes ou de difícil acesso. Então nós vamos trazer essas ferramentas, essas tecnologias para aproveitar essa integração que existe entre as polícias para melhorar a atividade da segurança pública do município. Passamos agora a algumas perguntas relacionadas ao turismo em Salto. O senhor tem ideia de como encontrar um local para a realização dos grandes eventos na cidade, como a festa setembrina,
festa italiana, festa nipo brasileira e outros desse porte? E outros eventos que nós pretendemos implementar na cidade. Sim, é a proposta do nosso governo de estabelecer na cidade um centro de eventos. Nós vamos trabalhar para que isso aconteça. Eu não posso, obviamente, a gente já tem algumas ideias, né, nas nossas discussões internas nós já até imaginamos aonde isso possa ser feito, né, mas eu seria muito leviano de trazer essa informação a público, porque isso pode gerar uma especulação imobiliária. Né? Se eu disser que a gente pretende construir o centro de eventos em uma determinada região, o preço daquela região, obviamente, vai aumentar, isso vai trazer um prejuízo, mas nós já temos sim ideias para onde nós levaremos esse centro, mas faz parte do nosso compromisso de governo de criar um centro de eventos para a nossa cidade. A cidade de Salto, doutor, é instância turística desde 1999. E a gente sempre fica discutindo como aumentar a nossa opção de turismo, os parques, a manutenção. Por outro lado, o turismo ele não responde a 2% do ISS gerado no município. Eu queria saber do senhor o seguinte: como fazer a iniciativa privada acreditar e investir no turismo de Salto? Ok. Primeiro, deixar claro que eu vejo o turismo como algo muito importante para a geração de renda e emprego. Eu acredito que essa participação que nós temos hoje, ela precisa ser ampliada. Né? A primeira preocupação que a gente vê, a gente percebe é que no nosso turismo aqui em Salto, os instrumentos, os equipamentos de turismo, eles contemplam o que a gente chama de turismo contemplativo. Né? O cidadão, o visitante, ele vai até os pontos, né? Vê, é lindo aquilo, maravilhoso, mas não faz nada, ele simplesmente vai embora. Né? O que nós queremos é implementar o turismo participativo, para que o cidadão venha para a cidade e participe das atividades do nosso município. Posso citar como exemplo Brotas. Né? Se você, por exemplo, vai visitar, Brotas é uma cidade que recebe muitos turistas que participam daquelas atividades ecológicas, né? O rafting, o arvorismo, enfim. Por que não criarmos equipamentos de arvorismo no parque das Lavras, né? Para que o visitante venha, principalmente agora com a vinda do trem republicano, para que ele venha e participe dos equipamentos turísticos. Então, nós pretendemos mudar um pouco esse paradigma, fazer com que os equipamentos turísticos da cidade exijam uma maior participação do visitante. Né? Além disso, nós pretendemos incentivar a vinda daqueles turistas que mais investem, como por exemplo, hoje é sabido, é discutido que o turista da terceira idade é o que mais gasta, né? A pessoa que já aposentou, já está com a vida tranquila, ele quer passear, ele quer conhecer, é aquele que mais gasta. Então nós precisamos incentivar a vinda de turistas da terceira idade. Né? Turismo religioso, e tu explora muito bem isso, né? O cidadão, o visitante, ele vem para conhecer as igrejas, né? Nós poderíamos aproveitar isso também na cidade. Então há sim diversas ideias para fazer com que o visitante venha, fique e gaste aqui. Mudando um pouco a discussão para a área social da cidade, o senhor é professor de uma entidade, a Associação de Educação do Homem de Amanhã. Conhecida como Guardinha. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: quais são os seus planos para fazer das entidades de Salto, todas elas muito sérias e muito competentes, um parceiro mais efetivo e maior do poder público, cada uma na área onde ela atua? O primeiro ponto é ter essas entidades como parceiras, efetivamente, e não como concorrentes. Percebemos que muitas ações sociais do município acabam sendo conflitantes. Né? Nós podemos imaginar hoje uma entidade que tem, por exemplo, atendimento de deficientes e que, de repente, ele não encontra o espaço dentro do município para os seus projetos. Ele não encontra o município como um parceiro, ele não encontra as portas abertas da prefeitura para que ele possa desempenhar as suas atividades. Nós pretendemos ter esse foco. As entidades, elas serão parceiras do município. Os projetos sociais serão trabalhados não única e exclusivamente pela Secretaria de Ação Social, mas sim por essas entidades em conjunto com a prefeitura. Faço questão de tê-los como parceiros. A respeito dos servidores públicos municipais, o senhor tem que planos direcionados para esse pessoal, que são quase 3.000 funcionários públicos? Sim. Não tem como você prestar um serviço de qualidade se você não tiver servidores públicos motivados. Para isso existem diversas técnicas administrativas que permitam o que a gente chama em administração de melhoria do clima organizacional. Hoje o clima organizacional dentro da prefeitura ele é ruim, né? O servidor muitas vezes ele não se sente
com prazer trabalhando, né? Por isso que eu digo da profissionalização da gestão pública. Nós pretendemos implementar dentro da gestão pública, da administração pública, dentro da prefeitura, técnicas de administração, técnicas modernas de administração, que irão transformar o clima organizacional, deixando com que o servidor público se sinta não só trabalhando à vontade, mas com prazer, e que ele saia de casa sabendo que ele vai encontrar um departamento, uma secretaria, em condições que ele possa desempenhar o trabalho de forma gostosa, prazerosa, né? Nós temos muitos cidadãos que sentem isso quando, por exemplo, vão buscar um serviço público, ele encontra às vezes um servidor mal-humorado, cansado, isso precisa ser trabalhado, isso precisa ser melhorado. E, obviamente, a questão do treinamento, né? Nós implementaremos um treinamento constante do servidor público para que ele tenha capacidade e condições de prestar o seu serviço. Finalizando a última pergunta a respeito dos tributos municipais, impostos, taxas. Existe ainda muita reclamação em relação à taxação do IPTU de terrenos, residências. O senhor pretende fazer uma reavaliação dessa cobrança ou entende que de hora em diante serão preservadas as atitudes tomadas? Nós pretendemos reavaliar essa questão, sim. O maior problema é que o que foi feito, né, muitas vezes não pode ser desfeito, principalmente por conta da lei de responsabilidade fiscal. Nós sabemos que quando você estabelece uma determinada alíquota de um determinado tributo, mesmo que você tenha vontade de reduzir aquela alíquota, você vai encontrar um obstáculo na lei de responsabilidade fiscal. Para isso seria necessário um reestudo, uma análise daquela situação para ver aonde é possível. Mas dentro daquela nossa proposta de favorecer o pequeno e médio empresário, nós vamos analisar a criação da Lei Geral da Pequena e Microempresa, a questão do IPTU, que é algo que aflige muitos dos proprietários de imóveis. Nós pretendemos sim, dentro da legalidade, dentro do que for possível, readequar a nossa legislação tributária do município. Queremos agradecer a presença do candidato pelo PMN, Laerte Sonsin Júnior, que foi o segundo dos candidatos a prefeito entrevistados pela TV Itaperá. Nas próximas 2 semanas serão entrevistados os outros 2 candidatos, Ângelo Domingos Nussi e Juvenil Cirelli. Muito obrigado, candidato. Eu que agradeço o Walter, agradeço o Nelson, agradeço ao Jornal Itaperá, TV Itaperá, parabenizo pela iniciativa de conseguir levar à população um pouco das nossas ideias, um pouco das nossas propostas para que o cidadão possa nos conhecer. A gente já se apresenta, obviamente, nas nossas caminhadas, mas não podemos desprezar, eu acho sensacional, esse meio de comunicação. A TV Itaperá, que aliás eu parabenizo pela ideia, algo sensacional. Hoje a internet ela virou um instrumento de informação essencial, né, e do qual nós temos que batalhar para que cada vez seja implementado. Então parabenizo pela iniciativa da criação da TV Itaperá e também o Jornal Itaperá, que sempre nos brinda com informações e com um material muito fantástico, sensacional. E agradeço pela oportunidade de nos permitir esse espaço para poder debater um pouco aquelas das nossas propostas, esclarecendo as dúvidas que os jornalistas têm. Então, nós só temos a agradecer por essa oportunidade e parabenizar pela iniciativa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Walter. Obrigado, Nelson. Obrigado, boa sorte.